Tu falou, Adler, que tu vem de uma igreja batista, né? Tu é da igreja desde sempre, desde pequenininho? Como é que é? De qual igreja batista que é? Para o pessoal que não é da igreja, assim, que não é evangélico do mundo. O que é mais ou menos a igreja batista? Como ela se posiciona dentro do universo das outras igrejas evangélicas? Queria que tu falasse um pouquinho sobre a igreja, sobre você na igreja. Na verdade, a minha vida é uma mistura nessa questão de igreja. Eu sou de tradição batista, né? Eu cresci na igreja batista, minha mãe é missionária da igreja batista. Hoje eu não sou mais membro de uma igreja batista, eu sou membro de uma igreja chamada Onda Dura. Eu acho que vocês do Sul devem conhecer, que ela é muito forte no Sul. É uma igreja basicamente de jovens. E sou de teologia calvinista. Então, assim, eu sou de uma igreja batista, sou membro de uma Onda Dura, mas sou de teologia batista, calvinista. Mas sou membro da Onda Dura, né? Então, a visão da Onda, que é a igreja que eu faço parte hoje, ela é uma igreja reformada, só que com uma linguagem mais jovem. A Batista é uma igreja reformada, só que com uma linguagem mais tradicional, entende? Então, mas ambas têm o mesmo alinhamento soteriológico, em regra, né? Uma visão de salvação e tal, de modelo de presbitério, de igreja, etc. Doutrinas também sobre o Apocalipse, sobre escatologia e etc. Mas as divergências é na forma com que se aplica a igreja, sabe? A batista da qual eu tenho tradição é uma batista mais tradicional, tipo aquelas dos filmes e tal. E a Onda Dura não, é uma igreja de parede preta, com jovens, pessoas todas tatuadas, etc. Só que com uma linguagem mais tradicional. Então é basicamente isso. Não tem muito mistério nas igrejas que eu tenho tradição e que eu sou membro hoje. Tá, a gente tem ali um comentário do Bruno Miranda que ele falou assim, ó. Coloca aí na tela, Bruno. Teologia calvinista, turma dos calvos, confia. Aqui é calvo na raça. Não, e o João Calvino, pelo menos as pinturas, né? Não existe a foto, ele é muito antigo, mas assim, as pinturas, ele era meio calvo, né? Meio calvo nas pinturas. As pinturas que tem dele. O que é a teologia calvinista, para o pessoal que não está acostumado com isso? Cara, é muito abrangente. Se a gente for entrar nesse papo, a gente vai filosofar. Mas em regra, existem duas principais teorias, né? Que é o calvinismo e o arminianismo. O arminianismo é uma doutrina que crê na única diferença, praticamente, é em livre-arbítrio. Então, eles acreditam que o homem é livre para fazer o que quiser, inclusive para escolher ou negar a Deus. E os calvinistas acreditam que o indivíduo ele é inclinado a acreditar em Deus quando a graça o alcança. Então, pela graça ele é tocado, pela graça de Deus ele é tocado e tem um coração quebrantado para poder escolher amar a Deus. O arminianismo não, ele fala que independente da condição humana, você pode chegar a Deus através das suas próprias escolhas, sem nenhum prejuízo do pecado original, que vem de Adão e Eva, e etc. Mas o calvinismo, como eu digo, é complexo porque ele é muito abrangente. Ele não fica só na soteriologia, né? Ele vai em escatologia, fala sobre política também. O primeiro-ministro holandês, o Abraham Kuyper, escreveu um livro falando sobre como o calvinismo influenciaria a política e qual a visão calvinista para a política. Tanto é que o primeiro partido antirrevolucionário, o Partido Cristão, vem de uma doutrina calvinista. Então, eles foram um pouco mais para a questão social também. Então, o calvinismo é muito, muito amplo. Então, é difícil explicar quais são a principal diferença, mas é mais uma questão de visão do pecado original, de salvação e etc, entende? Inclusive, é uma coisa que o Adam Smith fala também nos livros dele, acho que, se não me engano, nas Riquezas das Nações, que é uma visão calvinista. Ele diz, o homem é tão mau, o homem é tão egoísta, que no próprio egoísmo dele, a mão invisível de Deus, que a gente chama na academia de a mão invisível do mercado, influencia os seres humanos a trocar entre si para poder ter lucro, para poder ter algo em troca. Então, no próprio egoísmo do ser humano, ele acaba ajudando a sociedade. Que é uma visão calvinista. A gente acredita que o homem sempre busca o principal foco dele é o seu próprio egoísmo, né, o seu próprio benefício, e às vezes acaba ajudando a sociedade e às vezes acaba prejudicando. Mas isso é uma doutrina calvinista, por exemplo. E, assim, para o pessoal que não está acostumado, ou talvez... isso até a gente estuda, de certa forma, na escola, que mesmo digamos assim, a doutrina, como tu falou, é muito ampla, mas a doutrina original de João Calvino, querendo ou não, em algum aspecto, ela impactou todos os protestantes, né?
mesmo em lugares que eles não seguiam propriamente uma doutrina de uma igreja calvinista, existiu o impacto do estudo, né, na cultura, na sociedade, do pensamento e da teologia do Calvino, né, do João Calvino e dos derivados também, né? Teve, digamos assim, uma original lá que o João Calvino fez, mas depois tem os estudos posteriores, as igrejas que continuaram o legado dele. Sim, mas isso vem mais de influência luterana, que é de Martinho Lutero, né, que fez a Reforma Protestante, que veio com uma abrangência gigantesca, inclusive escolas públicas existem graças a Lutero e etc. Mas Calvino sistematizou mais a teologia. Lutero fez ainda mais também pela sociedade. Lutero era mais um teólogo, um grande reformador, mas que também impactou muito a sociedade. Você pega a questão da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra, em grande medida, vem de tradição calvinista, que depois surge o anglicanismo, né, um pouco mais à frente, os anabatistas e etc., mas que acaba recebendo grande influência política do calvinismo. Tanto é que a visão mais aberta para o mercado, uma sociedade mais conservadora em alguns aspectos, acaba vindo oriundos do calvinismo. Mas ele pega de forma abrangente a reforma protestante. Você pega os estados do sul aqui do Brasil, na minha concepção, na minha opinião, são os estados mais prósperos porque tiveram grande influência das igrejas reformadas quando chegaram no Brasil. Você pega, acho que o Paraná, o próprio Rio Grande do Sul, tem uma influência na tradição muito grande das igrejas reformadas brasileiras, tanto batista quanto presbiteriana, que ajudaram a moldar uma visão econômica, política e social dos estados. E foram os estados que deram mais certo. Tem dados antigos, né, que eu não vou me recordar agora de cabeça, mas aonde a reforma protestante chegava, onde as igrejas reformadas chegavam, tinha liberdade e começava a pensar em democracia. Começava a ter liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade de mercado. Então, que tudo isso vem de Lutero e de Calvino, né? Então, toda essa influência acabou trazendo muitas benesses para a sociedade. Tanto é que o Ocidente acabou se tornando estados mais tornou tão próspero e tão democrático graças a influências das igrejas presbiterianas, das igrejas batistas, luteranas. Você pega o modelo inglês, por exemplo, de parlamento, foi praticamente a igreja presbiteriana e anglicana que criaram isso. Democracia da forma com que a gente conhece, divisão de parlamento, é grande influência da igreja. Você pega uma constituição presbiteriana, é basicamente o que a gente tem numa república saudável. Então, eles impactaram de forma muito positiva a política, a sociedade e a filosofia também, a teologia, etc. E isso que tu falou da influência positiva que teve nos países na Europa, que quando se espalhou as igrejas reformadas, é muito legal observar isso nos dados, sabe? Tipo, tem vários livros de história que mostram isso claramente, e como acabou influenciando, por exemplo, o iluminismo, a revolução científica que veio pela frente, e as reformas que acabaram acontecendo tanto na Europa quanto em outros países. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.